Olá, família Debate Síndico. Vamos falar hoje sobre o jeito certo de ser síndico. Vamos receber Vinícius Chemali, que é do @Jeito Certo Síndico Profissional. Bom, para começar, quero agradecer a todos vocês aqui junto com a gente. Lembrar que esta plataforma tem como objetivo trazer síndicos de todos os jeitos. Porque eu vou te contar, eu tentei uma prévia para entender qual é o jeito certo de ser síndico e descobri que existem mais coisas entre o céu e a terra. Então nós vamos descobrir aqui. Bom, quero dar um agradecimento para a nossa equipe de produção, Gisele, Suzana, Paulo, Marcelo, que tem estado pouco com a gente, Bruno, Luana, todo mundo muito bem-vindos para a gente poder fazer mais esse bate-papo de quinta-feira, 18h30. Não esqueçam, toda quinta, 18h30, a gente está aqui esperando vocês, tá? Vamos crescer esse caminho. Michele Bueno, seja muito bem-vinda. Vamos ver se o nosso querido, ainda não, se o Vinícius Chemali já está entre a gente. Bom, uma das coisas que a gente tem falado muito é sobre a questão de como o síndico tentar levar as coisas de forma mais suave. Quais são os métodos e formas para que o síndico tenha uma gestão mais tranquila, mais eficiente? Porque a gente fala muito aqui, né? Que o síndico é alguém que se doa para uma gestão, e olha, e se doa mesmo. Não é porque é um síndico profissional, porque recebe, ou muitos porque não pagam condomínio, que não é uma doação, viu, gente? Quem está me ouvindo aí que sabe o que é ser síndico, sabe que não é tranquilo. Não é uma coisa simples da gente fazer, porque exige você ter um conhecimento multiplataforma, exige você saber de um monte de coisas, exige de você ter, de certa forma, um monte de chefe, porque todo morador do condomínio se sente chefe. Comentem aí no nosso chat, vocês já passaram por isso? Já viram isso? O como funciona isso? Como normalmente as pessoas não são exatamente as mais cooperativas com o síndico. É claro que muito delas são sim cooperativa, ajuda, todo síndico tem um conselho, todo síndico recebe ajudas de alguns lados, mas nem sempre é de todos, viu, gente? Por isso que a gente vai conversar com o Vinícius, que é um cara experiente nisso, de como é que a gente faz para as coisas serem do jeito certo. Ele já está entre a gente, vou pôr ele no ar. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Alô, Vinícius? Já me ouve? Alô? Por enquanto você está no escuro, Vinícius. Ué. Agora acendeu o teu logotipo. Ó, gente, e ele é assim mesmo, viu? Porque eu tentei fazer um spoiler do jeito certo de ser síndico e ele foi me levando. Diz que vai contar uma história do chinês. Comente aí, você que sabe o que é a história do chinês. Ô, Vinícius, eu acho que a tua câmera está virada ao contrário. Maravilha. Agora eu comecei a te ver. Maravilha. Só uma altura aqui da câmera. Eita! O Vinícius é do time da comunicação, viu, gente?
Ele gosta de um mistério, pelo que eu estou vendo, hein? Me veem bem? Me escutam bem? Excelente, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Que maravilha. Obrigado. Sabe como é que é? Correria do dia a dia, não preparei nada e... Mas posso começar no spoiler? Talvez o Claro, jeito claro. certo de ser síndico é estar disponível para se virar nos 30, não é? Tem que se virar Claro. nos 30, né? Sim, sim. Acredito muito nisso, né? Inclusive, estava saindo de um prédio hoje, que eu tive que levar minha esposa, e ela virou para mim e disse assim, nossa, mas tu tem o dom da coisa, né? Porque a vida nos torna muito assertivos, né? E resolutivos, né? É verdade. É uma questão bem... Quando me perguntou lá sobre a questão de ser jeito certo de ser síndico, eu falei, não existe, né? Cada um tem o seu método, né? A sua maneira, né? Sim. E tem que respeitar essa individualidade, né? Eu sou uma pessoa que eu ouço todo mundo. Estou passando por duas transições ao mesmo tempo, agora nesse mês, que o handover, né, a passagem do bastão, ela é bastante difícil, né? Uma é uma empresa pequena, a outra é uma empresa muito grande, então tu vê uma diferença muito grande. Sim. Porque a empresa grande ela já tem um método, né? A empresa pequena ainda leva muito para o lado do fora pessoal, né? E então tem esses detalhes, né, que a gente vai passando na vida, e é uma coisa que, como eu venho da área de projetos, eu venho da parte de comunicação, né, fui gerente de projeto de uma das maiores empresas da América Latina, né, eu tenho todo um know-how aí dessa parte de gerenciamento de projetos, né, e sou um heavy user, né, aquela coisa toda, trabalhei com marketing. Eu acho que é importante trazer esse lado para entender que, assim, o que eu mais pego é reclamação de administradora, reclamação de atendimento do síndico e, principalmente, que o síndico ele muito faz e pouco comunica. Né? Então, muitas vezes não é mandar no WhatsApp, olha, trocamos uma lâmpada, não, relatório de atividades, né? E esse é o nosso diferencial. Porque uma noção, assumi agora um condomínio, acabei de vir de lá agora, pequeno, né? 30 unidades ali, que a síndica está lá há 4 anos, né? 4 ou 6 anos, alguma coisa assim, tá? Desde que criaram o prédio. E faz um mês que eu estou ali, e um mês eu fiz mais de 4 anos. Vai dizer, Vinícius, como? Vontade de fazer. E colocar adiante tudo que ficou parado, né? Muita adequação de BPCI, treinamento pessoal. E aí viraram para mim e disseram assim, Vinícius, mas tu entrou aqui, é outra pessoa que está tocando, né? Tem aquele, os do contra e os a favor, né? E os próprios do contra em um mês falaram, isso está fazendo mais do que eu nunca vi ela aqui no prédio, ela sempre mandava um supervisor. E aí, então, nesse meio tempo, tu vai conhecendo. Aí o senhorzinho lá me chamou hoje, estava tendo uma infiltração, virou para mim assim, eu te conheci hoje, mas tu me atendeu sexta-feira de noite, que eu precisava usar a garagem, tu tem dom. Eu falei, obrigado, né? Me receber em casa, né? De braço aberto, ser um querido, assim, né? Isso não tem palavras, né? Eu falei para ele, estou aqui, tirei as dúvidas, etc. Me chame, eu estarei aqui, né? Eu não estava no prédio, ele me chamou, né? 5, 10 minutinhos, já estava ali para atender ele. Eu sempre brinco quando falo assim, Vinícius, essa tua oferta aqui é quantas visitas, né? Eu falo assim, cara, não existe isso, síndico não visita. Síndico tem que estar lá, síndico tem que treinar, tem que ter pessoal lá, tem que estar ativo, tem que estar na ronda, tem que estar, sabe? O problema não marca horário, sabe? Recentemente também assumi um de condomínios, que é uma grande empresa. No primeiro mês, WhatsApp, respondia tudo. Depois do segundo mês, só atendia por e-mail, respondia em 48 horas. Onde já se viu isso? Sabe? Então, assim, aí tu vai ter assim, qual é o jeito certo? O jeito certo é aquele que tu acredita que tu seja capaz de fazer. Entendeu? Não existe um jeito certo. Tu vai ter assim, Vinícius, eu vou te pagar para tu fazer um teu método para as outras pessoas. Não existe. É muito personalíssimo. Né? Síndico tem que dar match. Tá? Com o conselho,
com o prédio. Às vezes eu pego aqueles concílios, carrancudo, ficando te olhando assim, com cara de bravo, de pitbull bravo, sabe? Eu olho e digo, bem-vindos. Eu sou a pessoa que menos quer briga e quer mais resolução. Eu sempre digo que não existe, tu não tem como convencer a maioria, sempre vai ter oposição. E nessa oposição, tu tem que ouvir, dar voz, né? Estava numa discussão esses dias de gás natural, GLP e tal. Eu falei, gente, vamos levar para a Assembleia, né? Vamos votar na Assembleia. E aí um é voto vencido, o outro não. Leva e tá tudo certo, não tem problema, sabe? A pessoa ela precisa. Eu sempre tenho uma frase que eu digo que é muito forte, tá? Nós estamos falando, tu pega e fala assim, eu sou a favor de tal coisa. Eu olho para ti e digo assim, Tio, eu não concordo, respeitosamente, mas eu vou levar o que você está me dizendo adiante. Entendeu? Porque é importante eu te ouvir, posso não concordar, né? Mas eu te levo adiante, né? Tipo, eu pego a tua ideia, ó, tem um contra, quando tem um contra, eu pego e levo para a Assembleia a ideia, votem, não votem, ó, você registra na ata, vamos lá, né? Segue o baile. É importante isso. Vinícius, eu comecei dizendo isso, né? E toda semana que a gente acaba discutindo a história do ciclo profissional, como profissional, etc. Mas independente do síndico, você foi muito feliz também. É uma doação, né, cara? Independente de ser pai, ser pai. Gente, ele comentou comigo esse termo da vocação, e eu comentei com ele que eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas é uma vocação. Porque se a pessoa não tiver pré-disposição para isso, né, rapaz? É complicado de você levar adiante. Tem a condição de saber que você está para cuidar e querer. Eu estou acertando, Vinícius? Não, eu te sigo há um bom tempo, eu vejo como tu falas também. Tu é sim, tu sabe disso. Eu acho que. Eu acredito em vocação, tá? Mas eu tenho uma teoria, depois de um tempo, que é assim: o esforçado ele ganha do inteligente, tá? Não estou me achando inteligente, mas isso. Estudei muito tempo para concurso e essa frase ficou na minha cabeça. E acredito que as pessoas. Existem muitos síndicos esforçados. Eu conheço muitos síndicos que começaram varrendo chão, e não tem problema, né? As pessoas operacionais elas podem chegar nesse momento, né? E estarem lá, né? Tipo, na mesma posição, não denigre nada, né? Acho que isso que é mais importante. As pessoas elas podem estar juntos, né? Conheço muitos síndicos que têm bem mais condomínio que nós, e o cara não tem formação. E tá tudo bem. Os caras são ótimos síndicos, fazem mais do que nós, são mais producentes, produtivos, mas não se comunicam, né? Aí eles, Vinícius, o que eu faço? Não sei o que. Eu ajudo muito os colegas. Eu pego e falo assim, cara, falta comunicação. Né? Não adianta tu fazer lá e não comunicar. Tu limpou esgoto, tu varreu, tu trocou lâmpada. E os caras passou 6 meses e não fez nada. Mas eu não vou convocar uma assembleia para mostrar o que eu fiz. Como não? Né? Porque não sei o que, e etc. Eu falei, bom, aí é um problema teu. Eu comunicaria. Tu entendeu? Eu peguei muita coisa do gerenciamento de projetos e trouxe, tá? E eu abro aqui para vocês, porque isso não é segredo de ninguém, tá? Eu utilizo metodologias ágeis, tá? Então tem lá o Scrum, Kanban, né? Hoje em dia é bem difundido pelo Trello ali, muita gente usa, eu não gosto, mas... e adaptei para mim. Então, eu criei metodologias que, independente se tem aplicativo ou não, o que eu faço? Eu faço um diário de bordo, famosa planilha, né? E, cara, cada interação com o morador, claro, funciona até uma determinada unidade, né? Se for um prédio muito grande, eu não recomendo. Porque daí tu tem que construir uma cidade à parte, né? Aí tem que planejar de um modo diferente. Mas até 100 unidades vai ainda. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Hoje, que é um dos maiores que a gente tem também, começaram, isso e aquilo, não sei o que, entrou acho que umas 30 interações de uma pessoa só. O que eu respondi assim, olha,
em primeiro lugar, a gente tem que organizar isso. Tá? Muita coisa é como tu orienta o cara que está estacionando a moto. Ah, tá vazando um cano. Ah, beleza, isso é prioridade, isso é com o engenheiro. Ah, então tu tem que organizar o que que é prioridade, o que que é ordinário, o que que precisa de estudo. E esse é o problema das pessoas. Elas acham que tem que resolver tudo. O síndico ele tem um papel ali para entender o que que tem a ver com a coletividade, o que que ele consegue resolver e até onde ele pode ir, né? Ele não é mágico, ele não é psicólogo e, pelo menos, é, pai das pessoas, né? Eu sempre brinco assim, porque o funcionário, geralmente se é do condomínio ou da empresa facility, tende a ficar te alugando. Mas ele fala, eu fui interpelado lá por um porteiro hoje, por exemplo, que disse, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu limpo fossa, eu não sei o que. Eu falei, cara, teu papel aqui é porteiro. Tá? Então, assim, vamos separar as coisas. Saiu daqui, tudo bem, pode ter empresa, pode, né? Enfim, tem que cuidar do teu posto, né? Então é importante o síndico se situar, né? Não ser boçal, falar com todo carinho para ele não se ofender, né? Legal, que é multifunção, até brinquei com ele que ele era o Severino, né? Severino faz tudo, mas é importante. O que eu tenho realmente pegado bastante, assim, isso é uma crítica, talvez, tá? Para o mercado em si. Eu acho que a falta de um pouco. Só ligar meu ar aqui, bom. A falta um pouco de legislação em relação a entendimento de cargo, podemos dizer assim, sei lá, eu espero que isso evolua, tá? No sentido de uma organização, de termos tipo uma OAB, assim, né? Uma coisa regulamentar melhor, né? Separar o joio do trigo, né? De repente dá para fazer uma linha de corte. A quem já é e quem vai ser precisa de talvez algumas certificações, porque hoje em dia, para ser simples, tu simplesmente uma certificação, bota ali na internet e tu virou simples. Aí é uma indicação, etc. O trabalho é relativamente simples dependendo do prédio. Só que eu tenho uma coisa para mim que assim, ó, nada é simples. Nada é simples. Boa noite, Suzana. Tudo bem? Prazer. Me adicione lá, ó, jeito certo, simples. Eu tenho uma no Instagram pessoal também, mas eu só posto, eu não posto nada. Eu postei até um dia e estou trabalhando com rede social, já abandonei a rede social pessoal, porque é muito trabalho. E aí eu acabei. Com o jeito agora certo. E tem eu tento, como é que eu posso dizer assim, padronizar algumas coisas, né? Tipo, o atendimento, a organização. Meu método ele não é perfeito, tá? Até porque todo método perfeito também há falhas, né? Eu acho que é importante, tipo assim, te dar um exemplo, tá? Se as pessoas são mais analógicas, existem síndicas analógicas, tem síndicas, por exemplo, que elas estão se adaptando à tecnologia, que elas são bem mais produtivas do que eu. Eu peguei, por exemplo, tem uma mentora minha, ela foi administradora, ela é formada em Direito e Administração, mulher fantástica. Quando estava nascendo, a mulher já era síndica. Então, assim, e aí, claro, naquelas linha de personas, né, a gente tem que aprender muito com os baby boomers, né, passou os 50 ali, tu tem que conversar com todo mundo e ouvir, porque essa geração, ela tá indo, sabe? Eu tenho meia idade também, mas eu respeito muito isso, sabe? E às vezes eu fico 2 horas conversando com o morador, a pessoa fala, mas por que tu fica conversando tanto? Eu falei assim, pois eu venho da comunicação, não tem como tu não deixar eu falar, sabe? Então, assim, tu pessoaliza muito, né? Mas é importante chegar uma hora e dizer assim, precisa de mim para mais alguma coisa e, né, saber separar ali, né, para que foi, por que foi fazer aquilo e saber a hora de sair também, né? Saber dizer não, né? Não também é amor, né? O que eu sempre digo. E eu sempre digo nas minhas lives, nos meus podcasts que eu vou, que a maior missão da Jeito Certo, ela é transformar condomínios em felicidade. Aí o pessoal assim, nossa, mas isso é muito sonhador, né? Tu é muito sonhador. Mas a maioria dos síndicos tem que entender que eles não são síndicos, tá? Ô, Vinícius, deixa eu cortar por um motivo importante. Você falou de redes sociais e eu não vou dar conta de falar o nome das pessoas, eu só dar uma corrida com isso. Seja bem-vinda, eu, Rosângela, doutor Artélio, Elisandra, RL de Papo Condominial, UniSPG,
Meta Bueno, Psicanálise Eliane, Adelson, já começo a não entender a letra, MM Elevador, Lift, ACS Serviços, Abiel e Adelson. O resto eu vou falando depois. Estamos falando aqui com o Vinícius. O Vinícius chegou aqui para explicar como é que é o jeito certo de ser síndico. Começou modesto, dizendo que não tinha jeito, que era vocação. E tá dando um monte de dica importante aí, gente. Vai nesse aviãozinho aqui, clica no aviãozinho, traga a gente para a live que o assunto tá bom. E ele tá batendo bastante numa coisa interessante, que é estar disponível, não ter hora, e o que ele falou subliminarmente, ouvir a todo mundo. Tô te entendendo? É mais ou menos o que eu tô falando? Isso, exatamente. Eu estou fazendo um aviãozinho aqui. Isso. Estou fazendo um aviãozinho, que é importante, né? Ó, gente, faça um aviãozinho aí, né? Pelo amor de Deus. O aviãozinho faz parte de dizer Vou que a gente está todo mundo, né? Não, o aviãozinho aí é importante para mim agora, hein? Eu estou chamando todo mundo aqui, hein? Tá vendo? E tem uma turma É tua família pelo nome, não é isso? Oi? Passou alguém aqui com um nome parecido com o teu. Ó. Não lembro quem era. Deve ser meu pai. Passou já? Onde que eu vejo? Eu consigo. Deixa eu ver aqui. Volta no chat. Tá ali. MM Elevadores. Não vi. Delcio. Pra mim, nos comentários ali. Agora não lembro quem é. A hora que passou, achei que fosse. Ah, mas tudo bem, seja bem-vindo. Então. Não, e. Quando eu te cortei, eu estava falando dessa disposição de conversar com 50 a mais, por exemplo, para adquirir experiência, certo? Isso, exatamente. Assim, eu ouço muitos colegas, eu participo de muitas comunidades aqui, né? Mandar um abraço aí para o Fábio Quintanilha, do Síndico de Valor, Fábio Moraes, né, da Síndico Sul, o pessoal, sempre escuto eles, né? São os síndicos mais experientes, né? Participo da maioria dos certificados deles. E num todo, assim, é importante ouvir, né, e fazer uma triagem, assim, beleza, né, tem a ver com a coletividade, não tem, e o que tu leva adiante, né, não adianta tu não entender e ser solidário com tudo, né, já aconteceu comigo, de ser solidário com uma questão de ser barulho, por exemplo, e levar processo, né, então, é importante, às vezes, ter empatia, de entender o momento de cada um e saber que as pessoas são feitas de fases, né? E cada um tem o seu momento, né, na vida e é preciso entendê-las. Né? Vou te dar um exemplo. Assim, por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e 2. Quando a minha esposa estava grávida, o nosso prédio estava passando por reforma. Então, muitas das coisas a gente tem que entender que acontecem justamente para desafiar os momentos da vida, né? E é importante a gente entender que se botar no lugar do outro, né? Acho que um dos fatos que eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, e meus condomínios eu me sinto com prazer de estar neles, é saber escolher e saber dizer não. Né? Então, eu acho que é importante tu entender que tu não pode abraçar o mundo, né? Eu tenho muitos colegas que têm muitos condomínios e deixam a desejar em vários. Né? E eu sempre falo para eles assim, não é a minha pegada. Então, o meu jeito certo, cada um deve ter o seu jeito certo. É entender que a felicidade ela está no caminho, né? Então, quanto tu conquistou para estar lá, né? Tem um amigo meu também que vai para 50 condomínios que falou, eu comecei varrendo o chão da calçada, em vez de eu comecei limpando os condomínios para ter economia. Eu falei, que bacana, o começo dele é maravilhoso, né? Entende? Uma doação. Mas é importante. Exato, não, né?
Então, cada um começa das suas maneiras, né? Mas como eu vim muito do marketing, a minha administração é muito digital, né? Eu recentemente assumi um edifício, sentei com a administradora, falou, Vinícius, tu quer receber como? As pastas, etc. Eu falei, vocês ainda imprimem as pastas? Quero tudo digital, entendeu? Estamos na era digital, nada físico. Até eu fiz uma parceria com um aplicativo, uma startup, que faz isso, pega em casa, pega e fatura para o condomínio, maravilhoso, né? Documentaliza, eles são ótimos. Até estou com uma caixa deles aqui. Mas eu sou contra isso, sabe? Eu acho que a gente não tem que fazer guarda, sabe? Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar para frente, né? Tipo, se pegar um condomínio, por exemplo, não sei a situação de cada um que está aí. Um condomínio que é relativamente pequeno, por que que tu vai fazer muita arquivo morto, alguma coisa assim, se tu pode digitalizar, né? Isso é importante, né? Esses pequenos passos, as pequenas taxas, né? Eu sempre brinco, assim, acho que é importante, assim, que é como que eu faço o prospect dos condomínios, né? A pessoa entra em contato, inclusive aconteceu isso hoje. E a pergunta-chave que eu faço é: quais são as principais dores do seu condomínio? Essa é a pergunta-chave, tá? Porque daí começa, ele não me atende, a portaria não tem procedimento, fulano não sei o quê, a limpeza é horrível, enfim, a administradora nunca atende, sabe? Então, 90% do que eu recebo é sobre as administradoras. Eu acredito que chegou num default, assim, não tenho nada contra as administradoras, é o que está acontecendo, é o que chega para mim e para muitos outros. Chegou num default que elas têm, sei lá, 2 milhões de carteira, sei lá quanto, que deve ter bem mais, e eles estão no modo padrão, default, tem 100, 200 por funcionário lá para atender, e não, né, acho que o mercado ele cresceu muito. Imagina, é o maior mercado que cresce no país, né, depois do agro, né? Mas a engenharia civil, ela, aqui, por exemplo, pega o exemplo quando muda os planos diretores, que é a cidade. Tu olha, tem 20 prédios a cada 3, 4 meses, né? Então, eu acredito que o futuro é ele se tornar ainda mais profissional, né? E quando eu digo profissional, é a gente ter uma associação nacional, uma legislação mais rigorosa, né? De requisitos básicos, né? A pessoa ter sei Inclusive lá, não há legislação, né? A gente se usa à Constituição e de leis da empresa que não necessariamente juridicamente valem, né, Vinícius? Isso é uma coisa importante, viu, família? Muitas vezes a gente cobra o síndico sobre leis, por exemplo, uma bobagem, recibo. O ideal é não entregar recibo, mas não existe lei que proíba o síndico de apresentar o recibo, né? isso, na prática, né? É muito importante na gestão de condomínio, que o Vinícius tem falado, o bom senso. Eu vou mudando de opinião conforme eu falo. Eu diria que o síndico certo hoje é o cara do bom senso. Ele tem essa predisposição de entender o bom senso comum, como ele está dando vários exemplos aqui, né? Aí eu brinquei contigo, né? Perguntou, existe um jeito certo? Não existe, né? E o nome ele veio quando eu fundei a empresa, justamente pensando em falhas, né? Porque o síndico orgânico hoje, ele é um ser maravilhoso, mas ele está comprando briga com os vizinhos. Isso. Não teria surgido o síndico profissional, né? O que eu mais recebo demanda, acabei de ler uma aqui. Não consigo mais, tenho que receber o fornecedor, eu trabalho fora, enfim. E que bom, tá tudo certo, né? Mas a gente perguntou, existe, qual é o jeito certo, etc. Não existe, né? Mas, claro, eu sempre brinco que, eu até te falei sobre o fazendeiro chinês, né? Eu estou esperando passar a primeira meia hora, que já passou, para te falar. Cadê a história chinesa que você me deixou aí na angústia? Alguns já devem conhecer, mas assim, eu comparo a história do fazendeiro à história do síndico, porque ele tem que ser mais ou menos assim, né? E a história é mais ou menos assim. Eu posso errar porque eu sou ruim. Minha mulher fala que eu sou muito ruim em recontar histórias, assim, mas eu vou no meio do caminho. Mesmo, o que você falar, eu vou aceitar. Tá. Basicamente é assim, era uma vez um fazendeiro chinês, tá? Tava ele, quietinho.
E um dia desses, um cavalo dele fugiu, né? Certo. E aí, o que acontece? Os vizinhos vieram, falaram assim, nossa, que infortúnio da vida, né? E ele pegou e respondeu assim, pode ser, né? Pode ser, né? Pode Pode ser. ser. E aí, no dia seguinte, o cavalo dele, outro cavalo, né? O cavalo dele que fugiu, pegou, voltou, trazendo 7 cavalos selvagens. Porra, E aí, os vizinhos assim apareceram novamente. Nossa, que é isso? É uma grande sorte. O que ele respondeu? pode. Pode ser, né? Então, assim, depois disso, o filho dele foi cavalgar nesse cavalo selvagem para domar, e etc. Caiu e plaf, quebrou a perna. Aí os vizinhos vieram lamentar: olha que horror, teu filho quebrou a perna, está acamado, né? O Casado. fazendeiro respondeu: pode ser, né? Aí no dia seguinte passou o exército. Ah, não, queremos todos saudáveis, etc. Ah, só tem o meu filho que está acamado com a perna quebrada, né? E aí os vizinhos, olha que maravilha, o exército passou aí, seu filho não precisou ir ali. Pode Pode. ser. Então, assim, isso traz muito da filosofia do síndico, quando muitas pessoas vêm reclamar e a resposta tem que ser pode ser. Por quê? Né? Sensacional. É, Vinícius, você me ganhou. Ainda bem que você disse que é ruim de história, porque eu achei sensacional a história. É a vida do síndico. então eu trago muito para isso, porque assim, nem tudo é sempre verdade, nem tudo tem que ser na ponta da faca. A gente precisa ter um coração para entender que muitas vezes aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa quer que tu resolva. Posso, E às vezes, posso fazer um alinhamento, Vinícius? pode, Não não são as pode, pessoas. Não são as pessoas. Nós mesmos. Quantas vezes a gente toma decisões que depois a gente fala, puxa, não precisava. isso, Então, exatamente. não é só os outros, a gente também. Né? Eu, inclusive, É, sou especialista nisso. De falar, puxa vida, mais uma vez eu perdi a chance de ficar quieto. e tu leva muito para a vida, porque se tu analisar, a gente perdeu muitos amigos, a gente discute no trânsito por bobagem, né? E eu sempre brinco assim, poxa, ser síndico é mais do que levar a tua filosofia de vida. É tu entender que tu tem que estar lá por amor, como tudo na vida. Eu brinco às vezes, né? O síndico, estar síndico, não é síndico, né? Ele é um casamento entre o condomínio e o síndico. Ele é um casamento. Se tu não investir tempo, dinheiro, vontade e até aprender com o condomínio, ah, tu não aprende. Assim, vou dizer uma coisa bem boba. Assim, eu treino muito síndico, né, eu gosto de passar minha filosofia. Um dos meus alunos pegou e falou assim: Vinícius, o que é um claviculário? E É, é engraçado, né? Que é, né? Novo, mais novo, etc. Não estou acostumado com os termos mais. E sim, eu tive que rir, porque eu fico lembrando muito da minha avó, né? Enfim, porque são termos realmente que a gente se remete ao passado. Né? Eu falei assim: não, tá vendo aquelas chavezinhas? Pois é, né? Então é onde ficam as chavezinhas. E aí, então, são coisas que tu vai aprendendo e ao mesmo tempo tu vai ensinando, né? Porque ah, tu não sabe tudo, né? Eu tive um contato, claro, tu vai pegando algumas coisas, assim, né? Como, por exemplo, manutenção de elevador, né? Tava aqui... Oi, Bruno, tudo bem? Prazer. Bruno, A gente tava... Bruno Veloso, continue com atenção, mesmo que o papo está muito bom. Usa um É, aviãozinho aí do seu ele é lado, do rock. do Ah! rock. Ele tem. É, mas... Vou te deixar com inveja, Vinícius. Ele tem um site, uma plataforma. Bruno, me corrija se eu estiver errado. Com 300 mil roqueiros. Pô, A ó, galera legal, hein? O Bruno tem podia fazer uma live com o Bruno. Eu ouvi o Dinho, do 300. Capital Inicial, falando uma vez, mudando um pouco de assunto, né? Que, a pessoa perguntou para ele sobre o sertanejo, né? Ele falou assim: pois é, se organizaram de uma tal forma
que hoje o rock ali é 5, 6% ali do país, alguma coisa assim, porque eu sou também do rock, né? Eu sou super a favor. E ele respondeu aqui pensando assim, é verdade que foi um movimento, né? Hoje houve muito sertanejo, sertanejo universitário, né? Não que seja ruim, né? Tem músicas boas, Sim. mas nós que escutávamos muito rock, a gente fica, cadê as bandas de rock, né? Cadê a É um... cara? Então a trupe tá aí com o Bruno Veloso. Ó, ele é esposo de Mas, síndica. Então ó, tá ótimo. ser esposo de síndica hoje não tá servindo para nós, não. É mais legal só a parte do rock. Ó, Então, isso, sobre isso, esposo de síndica brava. Ela não é fraca, não. não, importante. Tem, eu não sei E o jeito dela. ela, ela é síndica, síndica moradora ou síndica profissional? Síndica profissional. É profissional. Melhor ainda. Não, então, assim, qual a minha ideia, assim, de visão de futuro? Minha empresa nasceu para ser uma empresa grande, né, a nível nacional, fazer parcerias com síndicos profissionais que queiram expandir, né, a gente vende franquia, né, e é justamente passar essa filosofia, né, a gente tem todo um material que a gente passa para o síndico, um treinamento, a gente tem a academia que a gente construiu da empresa, e a gente tenta passar com leveza, tá? Porque ser síndico ou estar síndico hoje é um, posso dizer que é um pouco de fardo na questão burocrática, porque quando chega na parte burocrática, vou te dar um exemplo, assim, abri um extrato aqui para analisar, tinha mil linhas. É, claro, grandes condomínios, enfim, e aquilo ali impacta porque quem não é honorável, né, né, ninguém é perfeito, né? E, infelizmente, tu tem que saber pincelar, tu tem que saber algumas coisas bem chatas de trabalho, de advogado, contador, administrador, financeiro, tem que saber. Porque se tu não souber hoje, tu vai estar meio que na mão dos profissionais, né? Então é importante tu saber um pouco de tudo e saber, legal, então tá, o procedimento é assim, né? É importante. Então, eu sempre digo que, assim, é importante tu analisar muito, porque muito é mais processos administrativos do que realmente operacionais. Claro que pega um edifício deficitário, óbvio que vai ser mais operacional, mas uma hora ele estabiliza. E quando estabiliza, tu tem que entender que a tua administração ela vai virar burocrática. E aí sim, o que tu vai fazer isso? É organizar a manutenção, é tu ter rotinas, né? E esse é o problema, é aí que eles se perdem, porque eles não estabelecem os processos. Eu não falo isso que a minha empresa é perfeita. Ela não é, tá? Mas é importante tu estabelecer para o teu legado. O que eu digo? Poxa, eu entreguei um prédio de 10 anos que a pessoa pegou e falou assim, nossa, eu nunca vi isso, porque tu tem tudo documentado. Então, assim, um dos passos, podemos dizer, da metodologia perfeita é a documentação, entendeu? Ô, Vinícius, o Bruno está dizendo que lidar com pessoas é um estado de arte. O Bruno, pessoa sim. Agora, condôminos é um estado de arte, muito amor e muita paciência, né, Vinícius? Não é só o estado da arte, né? Tem um termo bem bacana, assim, para desopilar um pouco. Tem os condôminos e os condemônios. Condemônio. Então é importante, né? Mas assim, aí eu destaco alguns pontos importantes quando fez aquela pergunta sobre o jeito certo, que são premissas básicas. Eu acho que estou chovendo no molhado, mas eu acho que é importante tu ter uma premissa para quem está começando ou alguém que queira se reciclar, né? Requisitos básicos que eu elenco, né? Comunicação eficaz, tá? Não é só comunicação. Um pouco de conhecimento da legislação é importante, porque se tu não tiver esse conhecimento, tu não sabe o que está fazendo. Muitas vezes eu recebo colegas, eu posso fazer tal coisa. Não, leia a convenção, né? Coisa básica. E uma coisa que eu trago, que eu acho que uma questão que aí é um pouco de vocação, mas também é um pouco de aprendizado, que é a habilidade na gestão. Tá? A habilidade na gestão, ela é importante. Eu vou comentar sobre isso, Bruno, porque eu tenho uma teoria meio
punk sobre isso, assim, que Meio radical. não... Família, só porque eu elogiei que o cara é da paciência, ele vai mostrar o lado radical dele. Vamos aguardar. Não, o radical é não use. Não use. Tu não tem vida. Tu tem que... Mas pode usar, mas de outra maneira. Eu vou lhe dizer como. Aí o que acontece? Então, assim, ó, é importante tu elencar 5 tópicos, né? Conhecimento da legislação, básico. O cara dissesse como vou começar pela legislação. A habilidade na gestão é uma coisa que eu acho que se cria muito, né? Tu não aprende muito, mas é muita leitura, né? A comunicação eficaz é algo que pecam muito. Eu não vou dizer que sou perfeito, mas eu lido com todos os aplicativos possíveis. E não só isso, eu faço cartazetes, né? Eu faço que vai muito além de fundo branco e letra preta, né? Sou da comunicação. Se ver um cartaz meu com fundo branco e letra preta, pode me dar um tiro. Né? Tá A imparcialidade. visto, né? Perfeito. Essa colocação eu acho que é bem importante. A imparcialidade ética nem preciso falar, né? Porque se não tiver, acho que está descartado naturalmente. E é a principal, né? Que é a nossa. Disponibilidade e comprometimento. Como eu vendo em assembleia, se eu não estiver disponível, alguém da minha equipe vai te atender. Seja sábado, domingo, feriado. As pessoas querem ser bem atendidas. Imagina o seguinte, ó. Imagina tu que está aí agora nos ouvindo em plena quinta-feira, né? Provavelmente calor, né? Aqui estava frio, agora está calor, tem mais do sul. Tu vai num restaurante, que tu vai pagar caro, tu sabe que tu vai pagar caro. E o atendente é ruim contigo. Cara fechada, faz o que quiser, faz cara de tanto faz, anota errado o pedido. Tu vai se sentir mal. Né? Então, chega no momento da vida que tu vai pegar e dizer assim, não vou mais para esse lugar. Né? Eu e minha mulher chegamos a um ponto que a gente parou de pedir iFood. A gente disse assim, cara, não tem, os fornecedores são ruins, nunca vai comer o que a gente produz em casa, sabe? Então a gente aprecia mais o momento de a gente escolher um restaurante e ir quando tem tempo, senão a gente cozinha em casa, sabe? Então, assim, é o que eu levo para os condomínios. Assim, meus fornecedores, se não me atenderem com qualidade, prontidão e custo-benefício. Eu tenho um sistema de avaliação, que eu faço um salve para minha esposa que fez, né? Ela tem um sistema de avaliação que a gente tem vários critérios. Um deles é a pontualidade. A gente pegou um empreiteiro para fazer algumas coisas. Cara, ele fazia uma semana no outro fazia no outro e nunca entregava. Eu falei para ele assim, eu não trabalho dessa forma. Tu já imaginou a tua casa um canteiro de obras? Aí ele falou, mas essa é a minha realidade. Eu falei, não é a minha, porque toda semana eu tô levando pedrada dos moradores. Sim. Então, assim, eu prefiro pagar mais caro aquele fornecedor que me entrega em tempo hábil, com custo relativamente mais alto, porque ele é bom, mas com qualidade. Entendeu? E aí eu justifico. Olha, não adianta a gente pensar no mais barato, que o barato sai caro. Entendeu? Reforma de fachada, tu não pegar garantia. Já peguei muito prédio lá que fez a reforma de fachada, começou a desbotar a cor, e eles, não, essa garantia é com a empresa de tinta, vai para cima das grandes marcas lá que vocês compraram, etc. Não é assim, né, cara? Fez o serviço, como é que tu vai botar lá no... Entendeu? Então eu tenho que prever em contrato. Estou passando por um edifício que está mudando a portaria. O que aconteceu? Não estava previsto um contrato, essa mudança, sabe o que eles fizeram? Eles furaram o elevador, deixaram um cabo no elevador, deixaram furos na parede, deixaram um prédio verdadeiro lixo. Notifiquei isso. Estão pensando que é a casa da mãe Joana, entendeu? O que acontece? Tu precisa ter uma linha dura, porque assim, não é só, nós somos bonzinhos quando estamos em contrato, somos bonzinhos. Não, pensa no legado. Essa empresa ela pode voltar lá no edifício, ela pode ser de novo daqui 1 ano, 2, estar de volta para o condomínio. Nunca mais, no meu caderno, não entra mais. Porque pensa bem, eu vou na tua casa, faço um serviço, tu me manda embora, eu vou deixar mal feito, sem acabamento, ou eu fiz as câmeras lá e vou deixar tudo furado, não vou tapar os furos. Peraí, né? É importante ter essa qualidade. Né? Gente, estamos aqui com o Vinícius falando de bom senso, qualidade. Aproveitar, agradecer o comparecimento da TRE Mark, que é a Associação
Corte Nova Pérsia, Y Produções, HT Net Oficial, Bruno Peloso, que já falou bastante com a gente aqui, Gisele Dourado, Andréa Cardoso, Projeto Limpe, Gazeta, JME Reformas, FG, Gestão Condominial e alguém do Sul, eu vou precisar que você me ajude. Start Chase, Chenzaria Solar. Sabe quem é? Não. Então, Start Chaseria. Desculpa aí se eu errei o nome de vocês. Não, vou procurar aqui no meu seguidor. Start. Não. Bom, igual um abraço. Estou muito feliz que eles vieram. Sabe quem é? Não. Mas eu igual estou mandando um abraço. Nós estamos muito felizes que esteja entre a gente. Entre em contato. Gostei do nome. Vamos fazer um bate-papo sobre o nome. O que mais temos para falar, meu? Gostei de tudo que a gente falou para o cara que eu achei que ia falar pouco, viu, cara? E eu tô rouco, né? Hoje é um dia que eu precisava falar pouco, vai ser problema. Mas falamos bastante. Falamos sobre método, falamos sobre comunicação. Você disse que qual é você não gosta de usar controle de processo, você o Trello, né? Você gosta do Trello, mas que usa o 5A, né? O que mais que a gente já falou aqui? Não, Speed Shift, tu falou, né? Isso. Sim, não, esse é um amigo do Rio de Janeiro. Um abraço, Júnior. O canal dele é um canal de carros, bem legal. É? Seja muito... Ele não, é bem bom, bem bom. Baita cara. Meu gestor de tráfego aí, quem quiser. Isso é bom, ele tem um monte de seguidor. Então, aí você comentou que vocês, inclusive, estão atendendo... Você está em Porto Alegre, é isso? Isso, capital, que foi inundada ali, infelizmente. Teve uma enchente no estado inteiro. Foi um pavor. Terrível. A gente sofreu aqui de longe, imagino vocês aí de perto. Como é que deve ter sido? Um terror. E agora é reconstrução, né? Reconstrução, dá uma live inteira, né? Porque isso é um papo muito sério, né? Tô vendo que umas torcidas de futebol estão ironizando, né? É um papo muito sério, assim. A gente viveu muito próximo ali, e não tem muito comentário. Assim. Eu visitei muito de perto. Assim. Resgatei a minha sogra. Minha sogra mora no térreo, na área que foi inundada. É horrível. Assim, a sensação foi de guerra civil. Não esperava nunca ter passado isso na vida. Imagina, a gente saiu de uma Covid, né? Que foi um troço... Horrível, né? E logo em seguida, assim, aqui acontecia que extravasava um pouco o mundo, mas não desse jeito, né? Chegou muito longe, assim. Uns bairros ali foram 4, 5 metros. Cidades alagadas, né? E imagina as pessoas que investiam na sua casa e perderam tudo, né? Então, tu não dá margem, assim, né? E ter que ouvir besteiras em rede nacional sobre a culpa dos moradores, sabe? Umas coisas nesse sentido, quando eu ouço, assim, dando entrevista para o William Bonner, por exemplo, eu fico pensando assim, capacidade dessa pessoa de se reeleger, entendeu? Eu nem gosto de trazer muito a questão política, porque tu sabe que hoje o fanatismo está por aí, entendeu? Mas, enfim, eu tento não trazer esses debates, porque... Do povo. Né, o povo está falando bobagens, né? Você falou no futebol, os caras falando bobagem, né? O começo do nosso assunto, Vinícius, a falta de empatia. Né? Começou falando sobre a importância da empatia no vídeo. A empatia serve para tudo, né? É o que eu digo assim, ó. Pensa o seguinte: o ser humano ele não foi feito. É um papo bem filosófico, tá? O ser humano ele não foi feito para viver sozinho, né? Senão a sociedade ela não teria evoluído, a comunidade não teria evoluído como uma sociedade, né? Então tu precisa conviver.
né? E o conviver é cumprimentar o porteiro, por mais assim, vou te dar um exemplo, assim, quando eu entrei na faculdade, há 200 anos atrás, não citar o ano, que eu estou terminando minha segunda, terceira faculdade, Melhor não, vivo fazendo. ah, não. É, eu era uma pessoa que eu entrei numa faculdade também que era bastante concorrida, enfim, as pessoas não cumprimentavam o porteiro. E eu chegava lá, bom dia, boa tarde, sabe? Eu chegava. E, cara, eles achavam o máximo, porque eu cumprimentava como se fosse meu amigo, entendeu? E eu acho que o jeito de administrar está muito no jeito da pessoa, né? A pessoa ela precisa ser leve. Ela pode ser dura, sabe? Mas ela tem que entender que há momentos que precisa ser leve. Isso tudo na vida, né? Pega assim um relacionamento. Dificilmente a pessoa que ela é 100%, né, dura, ela consegue ficar com outra pessoa, né? Porque alguém precisa ceder, né? Não existe um relacionamento perfeito, né? Não existe sim perfeito, não existe condomínio perfeito. Só precisa entender que nesse meio tu enquadra e olha, vamos nos entender, né? Senão, eu sempre digo assim, eu sou um cara que a parte da minha vida eu resolvia problemas dos outros sem receber. E depois eu, quando virei profissional, justamente agora eu faço isso e faço com maestria, porque é um amor, é uma vocação, é uma coisa que eu consigo passar pelos problemas, resolvê-los da melhor forma possível e criar um legado, né? O legado ele está naquele sentido de tu ter poder para fazê-lo, né? O que eu sempre digo assim, tem aquele cálculo, né? Acho que 70% da minha vida eu passei muito tempo estudando. Agora é o momento de justamente a gente pegar, ó, agora chegou um parceiro. Leandro é um grande amigo, só fazendo um salve para ele, siga os passos dele, né? Então, eu acho que a pessoa é importante naquele fator de inteligência emocional, né? Podemos trazer um pouquinho do conhecimento do David Goleman, né? Que se a pessoa não tem essa inteligência emocional para tratar aquilo como um todo e entrar no problema, sair dele e resolver, né? E entender, até isso eu peguei um pouco do Leandro, trazendo um pouco do Leandro, a gente não tem concorrência, né? A gente tem que aprender um com o outro, né? A comunidade precisa ser forte, ela precisa colaborar. Só pincelar um pouco, o Leandro é um um dos motivos que eu também sou assim. Ele, né, deu me dá muita ajuda, né? E hoje estamos num condomínio, correndo juntos, né? É o que eu sempre digo, é uma graça, né? Uma maravilha concorrer com amigos, né? Se ele ganhar, eu vou ficar muito feliz, né? Isso que importa, né? E o que ele fala é muito importante, né? E eu concordo, a gente está muito bem, né? Que tem espaço para todo mundo, né? Estou repetindo as palavras dele ali. Pensa o seguinte, né? Tem muitos condomínios, tem muita gente despreparada, né? Se a gente se unir num todo, por exemplo, ele tem um baita conhecimento, ele tem um feeling, tem um know-how, e a gente conseguir pegar isso, eu sempre falo para ele assim, a gente precisa, nesse sentido, fazer tipo uma concessionária, né? E a gente poder se ajudar. Vou te dar um exemplo, tá? Ele atende uma região que eu não atendo. Eu prospectei o condomínio, opa, vai lá, ó, vai com tudo. Mas eu estou atendendo uma região que não quer atender e eu tenho quem atenda. Um indica para o outro, né? Eu acho que a gente precisa ter uma relação ganha-ganha e menos tipo assim, nossa, ele tem mais condomínio que eu. Eu desaprovo, tá? Inclusive, ele falou uma coisa que eu repito, que é assim, Vinícius, o começar, ele é difícil. Mas depois, quando começa, o negócio destrincha. Teve uma noite, até abrindo aqui, que eu estava esperando para entrar numa assembleia física e fiz uma assembleia virtual no mesmo dia. Aí eu ganhei as duas. Oh. Aí, pô, fiquei feliz pra caramba, porque é dobradinha, né? Mas tem um lado aquela que tu pensa, eu estava concorrendo em 3. Então eu perdi uma. É importante dizer, né? Tipo aquela do Michael Jordan, para ele ser o fenômeno que ele é, ele errou muitas cestas, né?
sim. E acho que não é errado. Outra coisa, família, estamos falando com... Depois ele tem que explicar, embora o Vini Budi, tô achando que esse Budi é de budista, mas ele comentou uma Não, coisa. alemão, Bud, alemão, né? Ele é Bud de amigo. Desculpa, gente, a minha ignorância. Bom, mas ele comentou no começo também o quanto é importante a gente aprender a falar não e saber o que é para a gente. Muitas vezes o RX Gestão, qual o nome dele? É o Leandro. Leandro. Muitas vezes o condomínio pode ser mais para o perfil do Leandro do que para o perfil do Vinícius. Isso acontece também. E nada impede que daqui a 1 ou 2 anos isso mude. Que entrou uma nova gestão, precisa de um cara de um perfil diferente, porque como a nossa vida do condomínio, ela muda. O condomínio, inclusive, é uma cidade difícil de administrar, porque conforme vão mudando os moradores, vai mudando o perfil, não vai, Vinícius? Você pega um condomínio, uma época que tem com o tempo ele vai migrando, não acontece isso? Ah, sim, sim, sim. Imagina o seguinte, peguei um condomínio agora de uma síndica que não quis me dar nenhum documento. Como é que ela funciona? Pedida de documentos, né? E tu precisa se atualizar de tudo, né? Então eu fui para cima dos contratos, né? Tem o handover, essa passagem de bastão, digamos assim, eu estou saindo do condomínio, o Leandro está assumindo lá, cara, eu vou passar tudo para ele de uma maneira que não tenha trabalho, entendeu? Mais ou menos assim, a minha filosofia é essa. Eu posso até não conhecer a pessoa, cara, eu dou satisfação e boa sorte. Porque daí ele vai comentar, olha, o Vinícius foi solícito, o Vinícius não sei o quê. Até porque eu saio de um condomínio pensando em voltar nele, né? Até porque o documento é público e é do condomínio, né? Sim, sim, sim. Mas tem outros documentos que tu pode ocultar, né? E aí o que acontece nesse meio tempo, tu tá num e-mail, tá num orçamento, né? Tu posso demorar para enviar, e esse tipo de coisa eu disponibilizo na íntegra, tudo digital e não escondo nada, né? Faço tudo, meu handover em um dia. Ó, ele tá comentando aqui, ó. Comigo aconteceu exatamente isso. Mudou vários moradores e o que era legal, o clima bom, harmônico, virou um inferno. A vida é cíclica, né, amigo? Isso serve para tudo. De repente, você estava bem lá, acabou um ciclo, né? Novaes, você entrou agora, estamos falando com o Vinícius, muita coisa legal, falando sobre o jeito certo de ser síndico. Vocês também, Arte Severo Oficial, RT Consultoria, a live vai ficar gravada. Estamos chegando perto do fim, já vamos fazer um jabá para entender exatamente o que tem a nos dizer. Mas antes, Vinícius, a gente tem um entrevistador master aqui, que é o Marcelo Braga, que inventou uma coisa que vai para você também. No final das lives, ele entrega para o nosso convidado a lâmpada do Aladim e pede para que você faça 3 pedidos referente ao jeito certo de ser síndico. O que você pediria, Paulo? Conta pra gente. Aí você me pegou. Mas é uma pergunta que me deixa até um pouco, podemos dizer assim, eu acredito que tem que ser aplicado a algo, né? E o que eu acredito que tem que ser um pouco, assim, acho que eu tenho 3 pedidos, né? Sim. O que eu faria, num todo, generalizando um pouco, eu acho que é até um pedido, assim, né? Eu pediria 3 coisas bem simples, tá? Dinheiro, não, dinheiro é consequência, né? Mas, assim, 3 coisas que eu acho que é importante, né? E é uma das bases que eu levo, assim. É a manutenção e modernização, tá? O que eu digo, assim, ter essa manutenção e um pouco de
desejo, né, que as áreas comuns, condomínio, né, sejam modernizadas, né, pelo menos na maioria das partes. E a segunda, que eu acho que é a mais importante, seria a inteligência emocional. Sempre digo que um condomínio é uma comunidade. Se ele não se enxergar como comunidade, tu não evolui, né? Então, para eventuais conflitos, é importante ter uma harmonia e boa convivência, né? E a terceira que eu pediria é que as administradoras sejam mais flexíveis, né? Hoje a gente tem um mercado muito fechado, né? E o que acontece? Eu acho que é um monopólio um pouco, assim, né? Eu acho que está se quebrando. Acho que as administradoras podiam ser mais flexíveis em relação ao poder de barreira de entrada e, né, aceitar, enfim, né? Tá aumentando um monte. Mas esses seriam três pedidos. Assim, muita gente pensa na questão financeira, né? Vou pedir. Mas não, eu acho que é importante a gente pensar um pouco para frente, né? Acho que tem muitas administradoras pequenas também, né? E a gente não pode ser o lobo do próprio homem, né? A gente Sim. precisa um ajudar o outro, né? E o que eu mais recebo é reclamação de administradoras e uma falando mal da outra. E falam mal dos síndicos também. Aí eu fico pensando, se eles falam mal, é uma coisa que eu aprendi, tá? Se eles falam mal, o que eles vão falar de mim? Mal. Né? Então, Claro. exatamente. E Mal. aí o que eu tento? Eu tento não fazer, não passar adiante. Porque a tendência é tu ouvir e tu vai dizer assim, não, então o fulano é ruim, o fulano. E tu tem que aprender isso, porque é um feito manada, né? Tipo, tu vai falando, vai aprendendo, e tu vai dizendo, não, aquele é ruim, aquele é isso, aquele é aquilo. Então eu aprendi a não julgar, né? A não julgar e estar tá aberto a todo mundo. Numa concorrência, inclusive, conheci lá, tipo, era uma casa, um condomínio de 800 casas, né? E conheci concorrentes. Né? O que eu fiz? Peguei o telefone deles, comecei a falar com eles. A pessoa que ganhou, a pessoa muito gente fina, me passou contato de leiturista. Tudo é um aprendizado, imagina. O pessoal diz assim, eu não vou em assembleia, não vou, né? Porque, eu vejo aquela fila de síndicos e etc. Por que eu vou lá? Eu respeito, mas eu tô lá, eu quero aprender. É uma maravilha ter uma assembleia de 300 pessoas, entendeu? Participei agora de uma assembleia online, mas não tem muita graça, por isso que eu gosto muito da assembleia presencial, né? E tu vai aprendendo, tipo, o que falar, o que não falar, entender que, tipo, não é uma apresentação institucional, sabe? Tu precisa entender um pouco o condomínio, né? E até dando alguns spoilers, assim. A cada apresentação tem que ser diferente. A tua proposta, ela não pode ser a mesma. Tá? Ela não pode ser. Eu não entrei no ramo de síndico para ter, como eu te falei, assim, tu não vai ver cartaz meu e proposta com fundo branco e letra preta. Sabe? Eu acho que entendo a seriedade, mas tu precisa ter um diferentão, tu precisa ter estrutura e união, né? Tu precisa ter braços e entender que, tipo assim, avaliar fornecedores é uma delas, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei nesse prédio e tinha lá um senhorzinho, não, eu sou um ex-construtor, que eu entendo bastante desse prédio, né, um prédio de 16 anos, e eu falei assim, me dá o teu contato, porque ele sabe mais do condomínio do que eu. Sim. Mas ele era vinculado a esse, não me interessa, é fornecedor, vou testar esse cara, entendeu? E é bem por aí, entendeu? Acho que as pessoas elas têm que ter essa flexibilidade e sempre pensar o seguinte, ó, não me interessa muito se a pessoa é concorrente ou não. Trate as pessoas como tu quer ser tratado. Porque alguma coisa no futuro tu pode estar na posição dela, entendeu? Então, são momentos que eu acredito que tem espaço para todo mundo, assim como o Leandro falou, e tu tem que ter uma transparência, tu tem que ter gestão, né? Bate bem nessa questão, a política dos últimos tempos sempre falou em gestão, né? Essa palavra foi gastada muito, né? Mas ela tem um significado, né? Na faculdade de publicidade, nós tínhamos, no tempo do Ari Pistola lá, era escolher entre criação e gestão, né? Eu escolhi gestão. E depois mudou muito, né? Mas escolhi essas duas coisas, né? E agora eu estou terminando também a faculdade de Direito, tu entende muito que os principais problemas dos condomínios é processos e pessoas, né?
E por mais que tu chova no molhado, isso, se tu mudasse processos e treinasse mais as pessoas, de tu entender bem o momento de cada uma delas, tu já tá um passo à frente, entendeu? Tu já tá um passo à frente. Essa visão de futuro que eu brinco sobre o jeito certo, e te respondi que não existe. Cada um tem uma maneira, né, intrínseca de ser, assim, que é preciso aplicá-la no seu negócio. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, que eu preparo aqui as coisas, que eu tenho filha, né, etc. Porque eu sempre digo assim, o meu ciclo circadiano, ele precisa ser perfeito, eu preciso dormir relativamente bem, eu preciso comer bem, e muitas vezes tu está sendo atropelado no dia, não dá, né? E ser síndico é isso, tu vai ser atropelando com as coisas, né? E eu sempre digo, minha mulher olha para mim e diz assim, Vinícius, tu é um bom pai e tu é um bom síndico. Mas eu tenho meus problemas, né? Eu tenho um outro também, que é o Fábio Moraes, que foi outro cara que maravilhoso lá da Síndico Sul. Ele pega e fala para mim, Vinícius, tu fala demais. Esse é meu contra, né? Que às vezes tu tá ali, a pessoa chega e olha para mim, Vinícius, quem é tu, né? Eu só respondo, tu tem tempo? Ô, Porque Vinícius, testemunha disso hoje. entende? Porque assim, cada um tem uma história, um legado. Se for ver, eu acho que eu até fui tarde, né, nessa profissão, porque meu avô foi construtor, minha avó era aqueles aluguel porta a porta, sabe? E abriu imobiliária, né? Então, porque era PA, né? Enfim. E foi síndica, subsíndica, conselheira. Já está no. E eu acho que e eu também estou desenrolando inventário de família, né? Então, assim, tu acaba meio que tudo indo para um mesmo patamar, assim, né? Tem que gostar do que faz, não tem porquê. De pessoas, né, Vini? Gente, É, síndica Vera Frei, tivemos um papo aqui ótimo com Vini Budi. Você que não sabe o que é Vini Budi, é o Vini amigo, acertei? pode ser traduzido como isso, Aprendi, né? Só não fala o meu aprendi outro sobrenome, que na Europa é coisa ruim. Se trocar o S, o pessoal faz aprendi bullying isso comigo. hoje. Reinaldo da Sil, Gala Sil Glass, vejam, depois isso vai ficar gravado. Foi um papo ótimo, precisamos marcar outro. E sigam Jeito Certo Síndico Profissional. Ok? De novo, Vini, brigadíssimo. Gente, até quinta-feira que vem, às 18h30. Aguardo vocês. Bye. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Abração.